Bom dia. Já passámos a sessão de abertura, mas não posso deixar de saudar esta iniciativa conjunta da Faculdade de Letras e da Faculdade de Direito, que entendo devem colaborar mais e de forma mais extensa do que colaboram. Pelo nosso lado, na área de História, temos tentado construir pontes, e uma das pontes que está em construção e que desejavelmente será ampliada no futuro para soluções futuras em torno do curso de Estudos Europeus é precisamente a área de trabalho, os estudos da área, mas dos estudos da área concretamente na área de Estudos Europeus, onde não é preciso sublinhar a vantagem dessas pontes, quer entre o direito e várias das áreas da Faculdade de Letras, a história, mas também a literatura ou a filosofia. E este primeiro painel que aqui temos e que agora se inicia, Cultura Europeia e Valores da União Europeia em Crise e Futuro, que é simultaneamente um painel prospectivo, presentista e olhar para as matrizes culturais europeias. Penso que é uma síntese muito interessante dessas possibilidades de colaboração e de desenvolvimento. Vão falar justamente o professor Pedro Barbas Homem, professor catedrático da Faculdade de Direito, e a professora Cristina Pimentel, professora catedrática da FLUL. O professor Barbas Homem, bom, ambos, como é clássico dizer nestas circunstâncias, mas esta vez é mesmo verdade, ao contrário do que às vezes acontece, ambos dispensam apresentações, mas não posso deixar de sublinhar a importância dos trabalhos, e começaria pelo professor Pedro Barbas Homem, que vai falar em primeiro lugar a importância dos trabalhos na área da teoria do direito, do direito da educação, sublinhar também um olhar histórico sobre o direito, que aliás é muito comum na Faculdade de Direito. Há muitos professores de Direito que são também historiadores, e basta lembrar o nome de um grande catedrático da Faculdade de Direito e depois reitor da Universidade de Lisboa, e que a um medievalista como eu cuja obra interessa particularmente a um medievalista como eu, o professor Marcelo Caetano. Estes interesses têm permitido que nos cruzássemos várias vezes, esses interesses do professor Barbas Homem, e lembrar também que o professor Barbas Homem já foi reitor da Universidade Europeia e é atualmente presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E depois desta breve apresentação, tem a palavra, Sr. Professor. Prometo não ser menos emocionante do que a sessão de abertura. Já tomámos algumas providências para que ela não se repita, desativando o som e a imagem de todos os potenciais interessados. Mas em qualquer dos casos, para captar a atenção das pessoas, eu prometo ser um pouco mais aborrecido do que aconteceu na sessão da sessão de abertura. Portanto, volto, enfim, a agradecer à Faculdade de Letras e evidentemente às minhas colegas da Faculdade de Direito por esta iniciativa. Saudar o professor Hermenegildo, enfim, com quem me cruzei em vários projetos, nomeadamente o de História da Universidade de Lisboa, e a professora Cristina Pimentel, que sobretudo conheço dos livros, e por isso do amor aos livros, que é um dos aspectos fundamentais da cultura europeia. Eu começaria, no fundo, por esta identificação, muito ao gosto da Faculdade de Direito que estamos de fazer, não é? Um juízo analítico, desde logo, sobre o título deste painel, que tem 3 palavras problemáticas: cultura, valores e Europa, e 2 palavras que de alguma forma estão esgotadas, que é crise e futuro. Portanto, 2 palavras que estão esgotadas. Se um dia forem pesquisar ao site da Biblioteca Nacional, irão verificar que há centenas de livros com a palavra crise no seu título. E, de outro lado, a palavra futuro está também, de alguma forma, esgotada.
O que vais lembrar a célebre advertência de João de Barros, que há povos que se governam pelo passado, outros pelo futuro, e os portugueses não se governam pelo presente. Portanto, estamos sempre com a cabeça ou no passado ou no futuro e frequentemente esquecemos o nosso presente, aquele em que vivemos. Mas destes projetos, nomeadamente, de história da faculdade de Direito, no projeto antigo, portanto, a história da Universidade de Lisboa, de alguma forma nós verificamos o seguinte, e esse é o meu primeiro tópico. Frequentemente, quando se fala de cultura, esquece o contributo do direito para a cultura. E há, enfim, mais até nas faculdades de letras do que noutras, uma grande controvérsia, uma controvérsia que vem do século XIX sobre o conceito de ciência, ciências sociais, ciências humanas e ciências da cultura. Mas o meu ponto, antes de entrar nessa discussão, é sobretudo de evidenciar algo que está presente desde, no fundo, as raízes medievais da universidade, que é precisamente a presença do direito nessa mesma universidade. Não há universidade que não tenha um curso, na verdade, 2 cursos na área jurídica. Um curso onde estudava o direito romano e outro curso onde estudava o direito canónico. E o conceito de universidade, de alguma forma, exigia a confluência de saberes, e esses saberes eram a teologia, a mãe de todas as ciências, para usar a expressão antiga, a medicina e o direito. Não com o nome direito, na verdade, com o nome, em alguns pontos, alguns países, de jurisprudência, mas caracteristicamente no estudo geral de Dom Dinis, depois universidade, leis e cânones. Isto significa, portanto, que no projeto da Fundação Europeia, o direito teve desde o início um papel essencial. E não podemos compreender, por isso, as raízes da Europa, falo das raízes a partir desta matriz medieval, não da matriz antiga, enfim, vou ver a seguir com muita atenção a professora Cristina Pimentel, mas não da raiz clássica greco-latina, mas da raiz medieval, sem essa ideia de que o direito esteve desde o início presente nessa fundação. Mas um direito pensado, não também de acordo com a sua matriz clássica, que era a matriz do direito romano, mas de acordo com uma nova matriz que é dada precisamente pelos juristas europeus. Se os participantes neste colóquio atravessarem de novo o rio que nos divide, e passarem, consoante a forma de atravessar para a Rive Gauche ou para a Rive Droite, irão verificar que na Faculdade de Direito está reunido à mesma hora um curso, um encontro de professores de Direito Romano da Europa. E a sua perspectiva é o estudo do Direito Romano de Roma. Qual era, no fundo, quais são as raízes que o direito romano deu ao direito atual e, em especial, quais é que são as raízes do direito privado atual, por exemplo, os contratos de compra e venda, qual é a sua relação com o direito romano. Mas, na verdade, aquilo que os fundadores da universidade fizeram foi uma coisa diferente. Pegaram nessas raízes que vinham do direito romano e da cultura clássica, que ia sendo descoberta, foi sendo descoberta ao longo da Idade Média e, na verdade, da Idade Moderna, e não era conhecida no momento da fundação das universidades, foi sendo redescoberta e deram a essa cultura clássica uma atualidade, e essa atualidade era naturalmente a atualidade do tempo desses fundadores. E ao longo da história, portanto, desde as raízes das primeiras universidades, começando com a Universidade de Bolonha, a portuguesa, fundada na época de Dom Dinis, e enfim, portanto, convido a ler exatamente esses estudos feitos pelo professor Hermenegildo sobre a Universidade Medieval, do qual se sabe pouco, em qualquer dos casos, continua a saber-se pouco, nomeadamente não se sabe os professores da área jurídica, o que é que eles ensinavam, que seria certamente algo de muito importante, mas, portanto, o aspecto fundamental é este: o direito está presente desde o momento da fundação da universidade e dá à cultura europeia um conjunto de características que são fundamentais para explicar o que se passa a seguir. O conceito, desde logo, de direito comum europeu.
forjado pelos juristas medievais para exprimir a ideia de que no âmbito, e agora outro conceito tipicamente académico, no sentido foi forjado na universidade e torna-se constitutivo da ideia europeia, na República Cristiana, na República Cristã, na congregação de povos que partilham uma mesma religião, o cristianismo, existiria também um mesmo direito. E esse direito é o direito romano-canónico, desenvolvido a partir das salas de aula da universidade e que a partir das salas de aula depois se torna, na verdade, uma realidade europeia. Portanto, a Europa foi construída também como uma realidade jurídica, não apenas como uma ideia de uma cultura partilhada a partir de uma matriz antiga. E é por isso muito interessante verificar que, quando fazemos um esboço dos livros que desde esse período fizeram a Europa, nós verificamos que há uma componente fundamental de livros jurídicos. Portanto, que a Europa não é apenas uma ideia de uma cultura partilhada, eventualmente também de uma língua, que era a língua de unidade cultural da Europa, o latim, mas, para além disso, a componente jurídica tem uma dimensão fundamental. E por isso, não apenas nos livros ao tempo dos manuscritos, mas quando a imprensa é inventada, a utilização da imprensa também para a publicação de muitos desses livros que, nomeadamente, ajudaram a construir esse espírito europeu. Portanto, a imprensa é utilizada intencionalmente em variedíssimos países, em Portugal também, para a divulgação do direito. Não apenas para a impressão de leis, por exemplo, e nas majestosas, do ponto de vista até de dimensão, tempo dos incunábulos, em que era muito difícil e muito caro imprimir livros, as majestosas ordenações, uma dimensão muito grande, mas de outro lado também para imprimir muitos livros do direito nos quais, ou pela palavra ou pela imagem, as iluminuras, nós encontramos expresso esse espírito que é também, volto a repetir, um espírito jurídico. O direito está presente na construção dessa ideia de que há uma unidade europeia que é dada pela tal ideia de uma república cristiana que partilha um mesmo direito, que é o direito comum europeu. E durante os séculos esta imagem era também de alguma forma mais do que uma metáfora. No início da construção das universidades era uma metáfora, na verdade não havia um direito comum europeu. Ele foi sendo construído precisamente através da ação dos juristas, dos professores da universidade e depois de juristas que vão sendo empregados nas cúrias dos reis, que vão escrever as leis, que vão escrever os grandes livros que explicam realmente este fenómeno extraordinário que é a construção, a partir destas raízes, de uma cultura comum e, voltando ao direito, de uma cultura jurídica comum. Por exemplo, o facto de os estudantes, no período medieval, como no período moderno, poderem transitar entre as diferentes universidades europeias, como hoje os programas Erasmus permitem, é evidentemente uma surpresa para muitos estudantes hoje em dia, mas era a realidade daqueles tempos. Porquê? Porque o ensino era feito na mesma língua, o latim, e obedecia ao mesmo currículo. Portanto, era possível começar um curso em Lisboa, continuá-lo em Salamanca, enfim, depois circular para Bolonha e para outros lados, e a validade dos títulos académicos era assegurado também, precisamente por esta noção de que havia licenças que permitiam ensinar e aprender em qualquer lado da Europa. Portanto, o direito tem, então, essa componente essencial, é uma das aspectos fundadores dessa ideia de Europa, de uma Europa evidentemente culta, de uma Europa que é criada através da universidade, que é criada também através dos livros e da circulação desses livros. No início, portanto, uma Europa essencialmente de elites, porque era, evidentemente, uma Europa elitista, as universidades tinham poucos estudantes. Um dos exercícios, aliás, que dou aos meus estudantes, a imagem, a reprodução de imagens antigas, inspiradas, na verdade, e iluminuras, quase todas elas relativas à Universidade de Bolonha, estão presentes na iconografia da nossa universidade hoje em dia, portanto, quer na Faculdade de Letras, quer na Faculdade de Direito. Quando se entra na Faculdade de Direito, vem logo um grande painel alusivo à fundação da Universidade por Dom Dinis e uma sala de aula.
E para mostrar que todos nós estamos muito desatentos, uma das perguntas que coloco aos estudantes também é: quantos alunos estão na sala de aula? Evidentemente também uma metáfora em relação às nossas próprias aulas, não é, que estão cheias no início dos cursos e menos cheias à medida que as aulas vão avançando. E, portanto, a pergunta era: quantas pessoas estavam na sala de aula? E nós sabemos, precisamente através destes estudos eruditos, difíceis de fazer, porque no caso português muitos dos documentos desapareceram, por circunstâncias várias, o grande terremoto de Lisboa, entre outros, mas sabemos que no início eram poucos estudantes. O que torna ainda a pergunta mais interessante é: como é que com poucos estudantes, portanto uma universidade de elite, estas ideias se tornam ideias constitutivas da Europa em poucas dezenas de anos? Como? Não é? Que fenómeno extraordinário foi este que tornou uma universidade elitista, na verdade, responsável por um fenómeno de uma dimensão extraordinária para a Europa? Precisamente porque a ideia da Europa se forjou a partir destes núcleos. Poucos professores, alguns muito famosos, enfim, noutras áreas, como São Tomás de Aquino, outros mais anónimos, como os professores da Universidade de Lisboa, grandes juristas europeus, os grandes juristas europeus, que se torna, é um fenómeno difícil de explicar, porque é único, passou-se em Portugal, mas não tem paralelo no contexto europeu, um jurista em particular, chamado Bartolo, que foi considerado fonte de direito, isto é, obrigatório. Os juízes tinham que aplicar a opinião de Bartolo nas decisões que davam nos seus tribunais. Como é que isto se forjou em tão pouco tempo? É um fenómeno para o qual ainda hoje temos dúvidas, há muitas hipóteses explicativas, e alguns dos grandes historiadores do século XIX, Herculano para Portugal, Savigny para a Europa, deram algumas explicações relevantes para, de alguma forma, identificar os juristas como um dos pilares da construção do Estado, de um lado, mas de construção da ideia da Europa a um outro nível. Mas, portanto, o ponto de vista que eu acho que deveria trazer para esta sessão na Faculdade de Letras é precisamente esta ideia, é a importância do direito na construção da Europa, e volto a repetir, a partir de um fenómeno em concreto: a universidade, os estudos jurídicos, a divulgação dos livros jurídicos e, finalmente, passo seguinte, o modo como os juristas se tornam constitutivos do Estado e, por isso mesmo, se tornam constitutivos de processos de mudança a partir do direito. E, de alguma forma, essa ideia ajudou a sublinhar uma componente que nós hoje, muitas vezes, traduzimos pelo conceito de cosmopolitismo. Portanto, da ideia de que, de alguma forma, o direito está presente em todo o lado. Os conceitos utilizados pelos juristas eram um pouco diferentes daqueles que nós utilizamos hoje. Até estavam inspirados no direito romano e na cultura latina, e utilizavam frequentemente a expressão, a um tempo, direito e justiça, direito natural. E utilizavam ainda uma outra expressão, que vinha também do direito romano, a expressão de direito das gentes. E a visão deles era de que, para além do direito que existe em cada país, existem depois outros institutos que são, na verdade, comuns a todos eles, e que estão para além da legislação de cada Estado. Por exemplo, o direito relativo à guerra corresponde ao núcleo essencial dessas mesmas regras. Portanto, o direito da guerra não é apenas particular de um Estado, senão os Estados não o respeitariam, mas é, na verdade, aquilo que é comum a todos eles. É necessário, por exemplo, respeitar os embaixadores, proteger as mulheres e as pessoas vulneráveis das cidades, proteger as cidades, proteger os bens, se isso for possível, e é a partir de um núcleo que é essencialmente moral que se vem a construir, ao longo de séculos, um direito para a guerra. Sentido, portanto, também como um direito comum europeu. E por isso, de novo, os juristas têm um papel essencial nesta construção de algo que é
de uma importância extraordinária, não apenas do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista prático. Porque foi a partir dos tratados destes autores, muitos teólogos, outros juristas e outros, na época era muito comum encontrar-se essa expressão, teólogos juristas, portanto, que publicavam dicionários de teologia jurídica, e esses dicionários, esses livros e esses autores foram também importantes por construir esta ideia, não apenas de um direito comum, por exemplo, no âmbito do direito privado, por exemplo, os contratos, mas também de um direito comum para aquilo que nós hoje chamamos de direito público, nomeadamente no âmbito do direito internacional, na época designada então direito de agentes ou então direito natural. Portanto, a ideia, a forma como o direito se torna constitutivo desta visão, portanto, é necessário para haver Europa, que haja uma partilha de regras, portanto, que haja um ponto comum, e esse ponto comum é dado, nomeadamente, por um direito de agentes e por um direito natural, que é comum a todos os povos, e por isso pode ser obrigatório em todos os lugares. Isso é uma construção destes juristas medievais a partir das fontes clássicas do direito e também de fora do direito. À medida que iam sendo redescobertos textos, fragmentos de Cícero e de outros autores, também eles eram utilizados para esta construção. E depois, claro, como acontece no mundo da cultura, a essas referências vão adicionar-se muitas outras. Por exemplo, há pouco falei do programa Erasmus. Erasmus, não sendo um jurista, torna-se também um autor fundamental para todas essas aspirações sobre o que é paz, que para os juristas do tempo não é apenas o contrário da guerra, é outra coisa. A paz é a paz justa, não é? Como dirá depois Kant, séculos mais tarde, a paz dos cemitérios é outra coisa, é a paz pelo direito. E por isso, nesta confluência de autores, é muito comum nós verificarmos, por exemplo, que Erasmo ou séculos envolvidos Kant utilizam frequentemente argumentos jurídicos nos seus livros. Portanto, que o direito não é um assunto isolado da consciência europeia, isto é, um assunto só para os técnicos jurídicos, é, pelo contrário, algo que está enraizado na cultura europeia. Evidentemente que os juristas têm depois uma linguagem própria, uma linguagem técnica, que vai também ela ser desenvolvida ao longo dos tempos. Por isso, quando finalmente, nos debates constitucionais dos nossos dias na União Europeia, se avançou primeiro para um projeto que se veio a revelar irrealista, ou pelo menos irrealizável, a ideia de uma Constituição para a Europa. E, finalmente, nas suas realizações fácticas, Tratado da União Europeia, evidentemente que foi necessário de novo enraizar nesse tratado esses valores que faziam parte de um pecúlio de séculos da Europa. E nessa discussão, muitas vezes nós vamos verificar que há como que uma confluência, de um lado, de tradições e, de outro lado, uma confluência das aspirações que frequentemente não são partilháveis e não são partilhadas de povos e de Estados. Quer dizer, todos os textos jurídicos são, de alguma forma, textos compromissórios. Portanto, são compromissos. Compromissos que são os compromissos possíveis entre gerações, entre políticos, entre Estados. E nesses compromissos, nomeadamente no Tratado da União Europeia, foi necessário estabelecer quais eram então os valores partilhados. Nessa discussão sobre que valores é que compunham de alguma forma essa visão europeia, isso foi mais claro na discussão da Constituição Europeia, houve um tema que dividiu os constituintes europeus e que de alguma forma continua a dividir os constituintes europeus, os políticos europeus, os juízes do Tribunal de Justiça ou, a um outro nível, os juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Qual é o papel dessa herança medieval, que é uma herança cristã, e de outro lado que é uma herança que assenta numa cultura greco-latina? É que é fácil enunciar num documento que a Europa tem essa herança greco-latina. Corresponde a uma daquelas formas através das quais os políticos procuram afirmar que têm uma
certa erudição, um pouco como fica bem a um político citar, vamos imaginar Rawls, Habermas, enfim, agora Michael Sandel, que virá aqui a Lisboa. Que os políticos tenham lido estes autores é outra questão um pouco mais complicada, não é? Mas fica bem, não é? Citar uma herança cultural greco-latina. Ou então algo que, enfim, talvez até há 60 anos seria impossível de afirmar que há uma herança judaico-cristã. Há 60 anos, enfim, eventualmente aqui na Faculdade de Letras ou noutras, falar-se-ia numa herança judaica e, eventualmente, noutra sala de aula de uma herança cristã. Agora, a ideia de uma herança judaico-cristã é também um outro conceito complicado. O que é que eu estou a querer dizer? Cada geração, de alguma forma, reinventa o passado. Um romance, a meu ver, admirável, de um escritor luso-angolano, Eduardo Agualusa, sobre o inventor de passados, de alguma forma é uma boa metáfora sobre esta ideia, através da figura de um homem que se dedica a inventar passados a outros. E nós, aqui no nosso cantinho ocidental, vivemos de alguma forma, vindo aqui devido a vénia aos professores de História da Faculdade de Letras, nessa tarefa também de inventar passados para a Europa. E frequentemente nessa tarefa de inventar passados, nós ignoramos as páginas negras na história europeia, que também as teve, mas também ignoramos este passado, e volto a repetir, este passado que tem uma componente jurídica essencial. Por isso, quando nós vamos ler que valores estão inscritos no Tratado da União Europeia, nós vamos ver que são essencialmente valores que a geração do pós-Segunda Guerra Mundial entendeu que deveriam estar inseridos nessa, de alguma forma, matriz identitária e compromissória. Estado de Direito, sem dúvida. Democracia, sem dúvida. Mas o grande problema, e eu vou só então dedicar mais 3 minutos para ficar nos 20, o grande problema que nós temos hoje em dia é também um problema que nós temos no passado. Os conceitos que nos aparecem nos textos jurídicos, como os conceitos que nos aparecem na vida em geral, são o produto de um consenso semântico. Mas o que se pode entender acerca do uso dessas palavras depende, claro, do uso que é feito não pelo passado, estou aqui a falar, mas pelo presente. Isto é, o que é que se entende por Estado de Direito depende não apenas de uma codificação sobre o que é que no passado e até agora se entendeu sobre o Estado de Direito, mas da forma como, maleável, plástica, os políticos do presente, os juízes que estão em concreto nas decisões europeias entendem como Estado de Direito. E é em grande parte nesta confluência em que o passado, de alguma forma, deixa de ser passado para se tornar presente e o futuro ainda não é presente. O Padre António Vieira tem um conjunto de malabarismos linguísticos para exprimir esta mesma ideia, mas é em grande parte este o impasse, ponto em que nós estamos no debate da União Europeia. É que as palavras têm uma vida própria. E as palavras, e haverá aqui vários colegas meus da Faculdade de Direito que explicarão isso, certamente bem melhor que eu, as palavras que estão expressas nos tratados europeus, não apenas no Tratado da União Europeia, ganham vida própria através da forma como o legislador europeu, o Parlamento Europeu, a Comissão, utilizam, densificam esses conceitos. Ou da forma como depois o Tribunal de Justiça densifica esses conceitos, ou da forma como os tribunais constitucionais europeus, e devido a vénia, a professora Maria José Mesquita teve intervenção em alguns desses processos melindrosos, a forma como os tribunais constitucionais da Europa têm que aplicar esses conceitos. E, volto a sublinhar, nesse plano é toda uma nova dinâmica em que o passado da cultura e dos valores europeus, tem que reviver através da ação daqueles que, ao nível de cada um destes órgãos, têm a função constitucional de lhes dar aplicação.
Mas em qualquer dos casos, e por isso vou terminar, em qualquer dos casos, o direito tem, portanto, uma dimensão essencial, constitutiva da cultura europeia. E esse é algo que, por vezes, nestes nossos diálogos não fica claro. Isto é, por vezes há a ideia de que há uma separação. De um lado está a cultura, com toda a sua herança clássica greco-latina, e de outro lado está o direito, com a sua dimensão técnica. Não, o direito faz integralmente parte dessa dimensão cultural. E, portanto, os juristas que se veem a si próprios como tecnocratas negam verdadeiramente a sua formação, e, de outro lado, aqueles que não reconhecem que nessa formação da cultura europeia muitas das componentes são jurídicas, também não compreendem, na verdade, que os valores da cultura europeia são também valores que foram sendo construídos ao longo de séculos até pelo direito. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Barbas Homem, por esta excelente intervenção que abre Lectio brevis, o tempo impunha isso, mas que abre imensa. Foi citado Bartolo Sassoferrato, e eu tomei muitas notas que permitem, à maneira medieval, fazer várias glosas, mas guardaremos isso para o debate depois das duas intervenções, visto que as duas intervenções me parecem completamente complementares, e, portanto, vou passar imediatamente a palavra à professora Cristina Pimentel, também minha querida amiga, que também pensa apresentações, é catedrática, é professora catedrática de literatura e língua latina, estudos clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tem uma obra impressionante, quer de literários, do Alto Império, que é a sua área de especialidade, portanto, o período da literatura latina, que é a sua área de especialidade, e também tem tido um lugar muito importante na Faculdade de Letras ao longo das últimas largas décadas, e nesse quadro se situa a posição institucional que hoje ocupa de diretora da área de LAC, Literaturas, Artes e Culturas, que é a maior das áreas da Faculdade de Letras, e, portanto, com esta apresentação necessariamente brevíssima e em que fica praticamente tudo por dizer, passo a palavra. Agradeço a todos os organizadores desta jornada e, para não me alongar mais, agradeço também ao professor e meu amigo Hermenegildo Fernandes a apresentação breve, mas mais que suficiente. Pronto, eu sou de clássicas, sou de estudos clássicos e, portanto, e tenho uma verdadeira paixão pelos estudos clássicos e pela cultura grega e pela cultura latina. E isso faz com que tenha um certo receio, não só de estar aqui, nesta Assembleia, como, sobretudo, de me dispersar, porque quando falamos de paixões não conseguimos, como todos sabemos, ser muito disciplinados. Eu tenho umas notas escritas a lápis, espero que com elas não me perca tanto como aquilo que poderia acontecer. Eu vivo, portanto, com uma parte de mim, portanto, há aqui alguma esquizofrenia da minha parte, porque vivo no presente e no passado, e olho para o presente a partir do passado e olho para o passado a partir do presente. O que nem sempre é fácil, mas, efetivamente, isso faz com que eu tenha algumas, para não dizer muitas, preocupações com alguns problemas que nós hoje em dia enfrentamos, e aquele pelo qual eu deveria ou quero começar é estes ventos de apagamento do passado e de censura relativamente ao passado, de distorção do passado.
E aquilo que e o passado aqui, em muitos casos, é um passado muito recente. Ora, eu penso que o passado nos dá exemplos bons e exemplos maus. Penso que o passado tem perspectivas censuráveis, tem perspectivas positivas e exemplares, mas tem, sobretudo, perspectivas que nos fazem refletir e fazem-nos refletir, sobretudo, sobre a evolução ou a regressão da civilização humana. E isto vem na sequência do que já aqui hoje ouvimos até do professor Barbas Homem. Ora, para mim, evidentemente que o perigo existe se não soubermos, se não pensarmos, se não discutirmos e se não compreendermos a origem e a evolução, tudo compõe a nossa história. Tudo compõe o nosso mundo e tudo compõe o nosso modo de viver. Por isso, se não desenvolvermos o sentido crítico, mas para isso temos que saber como foram as coisas, chegaremos a situações extremas e eu dou apenas um exemplo extremo. Acontecer-nos aproximadamente aquilo que aconteceu com uma aluna minha universitária, que ficou muito admirada quando eu um dia referi que quando eu era estudante só havia um telefone fixo e, portanto, eu tinha que ir... Portanto, impensável para alguém que está a estudar hoje como é que não havia telemóveis, como é que não havia internet, não é? Portanto, se eu não conhecer efetivamente aquilo que foi o modo de viver anterior, eu penso que não irei a lado nenhum e, sobretudo, não poderei, além do mais, saber o que é justo ou o que é injusto, e o que é justo ou o que é injusto, e é a primeira referência clássica que eu queria trazer aqui, efetivamente Cícero, que mostrou muitíssimo bem que o que é justo ou o que é injusto não é exatamente a mesma discussão do que é legal ou não é legal. Portanto, a lei é uma coisa, a justiça é outra, às vezes coincidem, outras vezes não coincidem. E, portanto, há valores de que eu não quero nem devo abdicar, mas para isso eu tenho que conhecer o passado. Eu não serei melhor pessoa se censurar, por exemplo, os livros da coleção dos 5, como agora se fez, não serei melhor pessoa, de certeza, só porque ponho as meninas ou porque as meninas deixam de falar dos trabalhos domésticos e passam a falar sobre a igualdade de género. Não posso fazer isso, eu não posso cancelar o passado. O que eu tenho, efetivamente, é que criar a capacidade de que a educação mostra aos meninos e às meninas que lá em casa são os meninos e as meninas que devem lavar a roupa, pô-la na máquina, já não é mão, e varrer, e aspirar a casa, enfim, saber o mínimo, é isso, mas não é mudar as meninas dos 5 e pô-las a explicar que os meninos e as meninas são iguais e, portanto, elas não vão fazer os trabalhos domésticos. E também não serei nem mais livre, nem mais justa, nem mais solidária se me insurgir contra os olhos negros da Maria Eduarda dos Maias e resolver retirar lá os olhos negros, porque são os olhos negros. Se me permitem um comentário pateta, ontem quando ouvia, desculpem-me o politicamente incorreto que vou dizer, mas ontem quando ouvi a lista dos bens essenciais que farão parte sem IVA do nosso cabaz, perguntei que mal fez o feijão branco e o feijão preto, que só lá está o feijão vermelho. E a sério pensei, será que também já temos o cancelamento dos adjetivos no feijão? Perguntei porque penso que a perspectiva para a qual nós estamos a caminhar e que todos nós temos que nos opor a que assim seja, não sei se porque nos está a retirar algumas coisas, quer dizer, quando se fala de que as endechas a Bárbara Escrava de Camões é para esquecer, porque primeiro fala em escrava e depois porque efetivamente a Bárbara Escrava não era nórdica, não era sueca, e portanto a partir do momento em que nós chegamos a esse ponto e essa para mim é que é a verdadeira intolerância. Ora, a antiguidade clássica torna-se assim um terreno muito fascinante para refletir e para compreender exatamente essa matriz civilizacional.
é que na Antiguidade Clássica eu posso compreender muitas das coisas, para não dizer a quase totalidade das coisas que eu rejeito, e mais do que isso, as razões pelas quais eu rejeito. Eu tenho que compreender, devo compreender, devo investigar, mas para isso eu tenho que conhecer. E só assim é que eu posso tomar uma posição que me permita dizer aquilo que para mim é o bem, aquilo que para mim é mal, e evitar que algumas realidades mais duras possam regressar. E por isso eu acho que os clássicos têm muito para dialogar connosco e com a nossa contemporaneidade. Há alguns temas ditos hoje fraturantes, que é uma expressão que está na moda, que poderia sugerir-vos, e era um pouco disso, ou esse tipo de exemplos que eu gostava de aqui vos trazer. Eu começo por uma que é a escravatura e ponho-a à cabeça porque ainda hoje de manhã ouvi o relatório da Amnistia Internacional que vê com preocupação o regresso à escravatura a muitos países, entre eles a Portugal, e com grande incidência, com grande pena minha, e sem dúvida do professor Hermenegildo Fernandes, porque somos ambos alentejanos, sobretudo no Alentejo. Ora, essa terrível realidade não nos podemos iludir, ela existe. Ela existe em muitos sítios e existe, dispenso-me obviamente de comentar essa indignidade, e existe quando nós pensávamos que em Portugal, pelo menos, e em muitos outros sítios, ela não existia, a verdade é que ela está de regresso. Ora, todos nós sabemos que a escravatura existia na Antiguidade, existia na Grécia, existia em Roma. A verdade é que havia razões para essa escravatura e sem desculpar que existisse, porque eu não quero branquear a Antiguidade, mas eu tenho que perceber que efetivamente a escravatura existia por determinadas razões, e as razões eram militares, escravos de guerra, capturados em contexto de guerra, existiam por razões políticas e existiam sobretudo por razões económicas. Nós hoje assistimos, ainda por cima agora com a inteligência artificial, eu outro dia li que está previsto que 80 profissões acabem por causa da inteligência artificial, e a verdade é que nós sabemos que uma das razões de haver menos empregos, de haver menos profissões, tem a ver com o desenvolvimento com as máquinas. Ouvimos que o recém-desaparecido Rui Nabeiro dizia que preferia empregar pessoas a comprar mais máquinas. Essa perspectiva é uma perspectiva que na antiguidade as máquinas não existiam e, portanto, para fazer o trabalho havia, a maior parte do trabalho havia de facto a escravatura. Ora, este cenário, no entanto, não é a preto e branco, e era um bocado esse cenário que eu aqui gostaria de trazer com 2 nomes, e com 4 nomes, peço desculpa. A antiguidade dá-nos exemplos do que há de pior e do que há de melhor relativamente à condição humana, relativamente à dignidade da pessoa humana, e traz até aos nossos dias a reflexão sobre o modo de tratamento dos escravos, sobre o modo de os ver como nossos iguais. Os 2 nomes que eu queria evocar são 2 que estão de um lado e os outros 2 que estão do outro. E, de certo modo, nós já aqui podemos ver alguma evolução no pensamento, porque é Catão Censores, que viveu entre os anos 234 e 149 a.C., portanto, século III, segundo a.C., e o segundo é Varrão, que nasceu em 116 e morreu em 27 a.C., portanto, século II, primeiro a.C. E os outros 2 nomes que têm uma perspectiva diferente são os meus bem amados, os 2 autores de que eu mais gosto na literatura latina, Séneca e Tácito. Séneca, século I depois de Cristo, Tácito, do século II. Ora, só para dar o exemplo, que é que eu exponho 2 lados diferentes. Varrão escreveu uma obra sobre o de agricultura, e entre as muitas coisas que diz sobre como gerir
o património que se tem em terras, ele define e cataloga os instrumenta de que, não preciso traduzir a palavra latina, de que um proprietário agrícola precisa para que a sua propriedade se desenvolva como deve ser. E ele considera que existem 3 tipos de instrumenta: os que têm voz, os que têm uma espécie de voz, uma semivoz, e os mudos. E explicita: os escravos são instrumenta, são coisas que têm voz. Os bois têm uma espécie de voz e as carroças são mudas. Portanto, há 3 tipos, estes 3 tipos são os instrumenta com que um proprietário deve contar. Vá lá que dá voz aos escravos. Catão, que viveu antes, é bem pior. Ele aconselhava o proprietário que quisesse ser abastado e ser um bom gestor do património, por exemplo, a dar menos comida aos escravos quando eles estivessem doentes. Portanto, eles podiam comer mais se precisassem trabalhar. Se estivessem doentes, podiam comer menos. E, portanto, poupava-se. E dizia ainda que o bom proprietário devia vender tudo o que estivesse a mais. Tudo o que fosse supérfluo e tudo o que já não tivesse utilidade. Faz uma lista. Nessa lista fala dos bois velhos, das ovelhas que não têm força, das carroças que estão estragadas, das ferramentas e instrumentos que já não prestam, do escravo que é velho e do escravo que está doente. São para vender. Não vale a pena. Depois, o mesmo Catão põe com toda a parcimónia aquilo que deve dar-se, de comer, de vestir e de calçar a um escravo. E aquilo que ele diz é para nós uma desumanidade. Consideramos-lo uma desumanidade, e isso é bom que o consideremos assim. E eu não estou aqui a fazer paralelos com aquilo que nós vemos na televisão que acontece hoje em dia, no Alentejo, no Ribatejo e em muitos sítios, no modo como os imigrantes vivem. Tudo era previsto com rigor e dizia Catão que ao escravo que trabalhasse podia ser dado 4 módios de trigo no inverno e no verão podia dar-se 4 módios e meio, porque se trabalhava mais horas, obviamente, no verão. Para os que trabalhavam acorrentados, obviamente eles já não podiam trabalhar o cereal que recebiam, dava-se pão, obviamente já feito, e obviamente mais no verão do que no inverno. Também o vinho era racionado consoante os meses. E quanto a outra comida, aos escravos dava-se, em primeiro lugar, as azeitonas que caíssem da árvore. Aquelas que não serviam para fazer o azeite. Era isso que comiam. E logo que acabassem as azeitonas, ou melhor, quando começasse o trabalho agrícola, assim que houvesse figos, eram os figos que podiam comer. De roupa dava-se-lhe uma túnica de 2 em 2 anos. E quando se dava uma nova túnica, recolhesse-se a velha para fazer dos retalhos do que fazer a cobertura da cama. Tamancos de 2 em 2 anos. Ora, este panorama que eu muito brevemente aqui evoquei já é ligeiramente diferente no século I, com as 2 vozes de que eu vos falei. Seneca, na carta 47, a famosa carta 47, diz, e eu dou aqui a palavra a Seneca muito brevemente, diz ele ao amigo Lucílio: foi com prazer que ouvi dizer a pessoas vindas de junto de ti que vives com os teus escravos como se fossem teus familiares.
Isso só atesta que és um espírito bem formado e culto. E imagina a boa maneira da retórica antiga que alguém tem uma objeção e lhe diz: são escravos. E ele responde: não, são homens. São escravos. Não, são camaradas. São escravos. Não, são amigos mais humildes. Não, são escravos. Não, são companheiros de servidão. E diz ele ainda, um pouco mais além: o mínimo murmúrio de um escravo é punido à chibatada, e nem ruídos casuais, tosse, espirro ou soluço estão ao abrigo do chicote. Qualquer barulho que interrompa o silêncio do Senhor é duramente punido. No entanto, pensa bem, como esse homem que chamas teu escravo nasceu da mesma semente que tu, goza do mesmo céu, respira, vive e morre tal como tu. Tanto direito tens tu a olhá-lo como homem livre, como ele a olhar-te como escravo. Não pretendo meter-me por um terreno muito vasto e compor uma dissertação sobre o tratamento a dar aos escravos, com quem, em geral, nos mostramos soberbos, cruéis e injuriosos no mais alto grau. Muito concisamente, o meu preceito é este: vive com o teu inferior como gostarias que o teu superior vivesse contigo. Finalmente diz mais à frente: é preferível inspirar respeito do que medo. Quem é respeitado é também amado, ao passo que o amor nunca pode ir de par com o medo. Entendo, portanto, que fazes muitíssimo bem em não querer inspirar medo aos teus escravos. Ora, esta perspectiva que eu trago aqui, me trouxe aqui muito brevemente, nós temos mais alguns momentos que nos fazem pensar. E há um muito curioso em Tácito, que eu gostava de evocar aqui. E o tema... Havia uma lei em Roma que dizia que quando um senhor era assassinado, toda a sua família, e aqui a família é a família dos escravos, deveria ser executada. Acontece que um grande senhor de Roma é morto por um dos seus escravos. E os seus 400 e tal escravos são condenados à morte porque essa lei estava em vigor. Nós estamos no tempo de Nero. E há um enorme debate no Senado que Tácito consagra, porque dentro do Senado se discute se matar todos é justo ou é injusto, quando se sabe perfeitamente quem o matou. O que é que estava na base desta lei? Dizia-se que se um escravo atentava contra a vida do seu senhor, em primeiro lugar era preciso dar o exemplo para que mais nenhum se lembrasse de o fazer, e em segundo lugar dizia-se que dentro da casa obviamente que haveria conivência, porque uma coisa, enfim, um desaforo daqueles poderia ser quase uma conspiração. Ora, no Senado debate-se e há um partido que diz não. A maior parte, se não a quase totalidade, estão inocentes, não é justo que morram. Acaba, no entanto, por vencer a facção que diz não podemos alterar o mos maiorum, o costume dos antepassados. Ou seja, são os mais conservadores e mais retrógrados que acabam por ganhar. E eles são todos conduzidos ao suplício. Aquilo que é curioso é que se diga que, à medida que eles iam desfilando pelas ruas para serem conduzidos ao suplício da crucifixão, foi preciso que os soldados fizessem cordões, chamaríamos nós hoje cordões policiais, porque o povo veio para a rua indignado do lado dos que iam ser executados, que eram todos escravos, porque o entenderam como uma violência e uma injustiça. Tempo de Nero. Eu vejo que o meu tempo, salvo erro, são 5 minutos, não é? E eu tinha outros temas fraturantes de que gostaria de vos falar, escolhi este, invertendo
a ordem daquilo que até inicialmente tinha pensado. E então dou-vos apenas o menu. A pena de morte. A discussão sobre a pena de morte. Charles Dickens, no século XIX, dizia que a pena de morte não serve para nada, e a prova era de que enquanto se estavam a enforcar os carteiristas, andavam os carteiristas a roubar o povo que estava a olhar para quem estava a ser enforcado. Portanto, a prova cabal de que a pena de morte não serve para nada é porque, efetivamente, os carteiristas atuavam pickpocket, andavam no meio como acontece nos sítios onde o tráfico de drogas é pena de morte inevitável e as pessoas continuam a fazer tráfico de droga. Na antiguidade, o meu querido Séneca, refletiu sobre isso no De Clementia, e nessa obra magnífica ele explica a Nero que condenar pessoas à morte, matá-las, não é assim lá muito boa ideia, porque só aumenta a oposição, só aumenta a revolta. E quando um imperador, neste caso, tinha que condenar muitas pessoas à morte, isso não era bom sinal, é porque as pessoas não estavam. Por isso, a obra chama-se De Clementia, em que ele explica a Nero que há uma diferença entre a Clementia e a misericórdia. Misericórdia não, Clementia sim. Outro tema fraturante que eu gostaria de vos trazer aqui é o planeta B, chamadas alterações climáticas, que se diz que é um disparate o adjetivo, não climáticas, é assim uma coisa. A preservação da natureza. Nós, lá vou eu outra vez ao Séneca, isto é vício. Séneca diz muito simplesmente o que o homem está a fazer, está a dar cabo do planeta, portanto. E o que é que ele diz? Montanhas ventradas para tirar minerais, rios desviados do seu curso, construção sobre o leito de rios, abate de florestas, excesso de alimentação, faz mal à saúde e faz, enfim, esgota os recursos naturais. O trazer animais dos sítios exóticos para os exibir nos jogos. Tudo isso é alterar completamente o ecossistema. E nós temos no século I alguém que diz isto assim de uma forma muito clara. Meu amigo Séneca. O último tema, poderia-se sugerir aqui, por exemplo, um debate como o da eutanásia, que também existe na antiguidade. Basta pensar na perspectiva que os estoicos tinham relativamente às situações em que o suicídio era admitido. E ao contrário do que uma cultura mais ou menos de divulgação diz, os estoicos não achavam que agora estou chateado com a vida, que toca a matar-me. Bem pelo contrário, há toda uma catalogação de quais são as situações, e são poucas, aquelas que permitem que alguém decida morrer. Isso está também na antiguidade. Mas não tenho tempo para falar disso. O último tema que eu vos trazia era o dos jogos, e o da loucura dos jogos, e o de uma pessoa chegar a casa cansada e tentar fazer zapping, e a única coisa que temos são comentadores desportivos, de preferência a darem pontapés na gramática, falarem um português péssimo, e não conseguimos ver mais nada. Comentadores desportivos. Ora, bom, agora também temos comentadores da guerra que saíram, sabe Deus de onde, e pronto, para todos os gostos, uns pró-ucranianos, outros pró-Rússia, mas enfim, a loucura dos jogos é qualquer coisa que, olhando para aquilo que se passava na antiguidade relativamente aos jogos, nós ficamos eu fico sempre um bocadinho incomodada, porque penso no que nós não mudamos, ou do que a raça humana não mudou. Sobre os jogos, há muitos estudos, mas é muito interessante, por exemplo, e é com isso que eu vou acabar, porque já vi que o meu tempo, eu avisei
peço desculpa, avisei que se não me controlasse iria ficar aqui, podia ficar aqui até logo à tarde a falar dos meus clássicos e, portanto, peço desculpa por isso. Mas a crueldade dos jogos, a banalização do mal, como diria a Hannah Arendt, que os jogos permitiam, é qualquer coisa de assustador. Porque, por exemplo, encarar como normal que as fábulas mitológicas fossem representadas com público a assistir, em que no último momento as personagens mitológicas eram substituídas e iam condenadas à morte, não é? Porque era muito mais interessante. Quer dizer, representar uma fábula como o Ícaro tinha muito mais piada se no último momento houvesse um condenado à morte que era que se despenhava, não é? Era muito mais vivo, era muito mais realista. E, além disso, o condenado à morte servia para qualquer coisa, dava espetáculo, não é? Portanto, hoje em dia nós, aqui, ainda não achamos isso normal e oxalá nunca achemos, mas sabemos perfeitamente que há países onde as execuções são públicas. Sabemos isso muito bem, basta olhar para o que se está a passar no Irão. O aproveitamento político dos jogos é qualquer coisa de terrível. E que nós hoje em dia também vemos. Os políticos que davam grandes jogos com entradas gratuitas. E lá ia o povo. E depois a seguir em que é que se votava? Em quem dava os jogos. Mais ainda, não era só a entrada que era gratuita. É que depois, durante os espetáculos, atirava-se sobre a multidão aquilo que se chamava os missília, ou as sparciones. Como umas pessoas realmente aquilo depois não cheiraria muito bem, lançavam-se perfumes sobre a assistência, mas ao mesmo tempo atiravam-se moedas e pequenas placas, umas plaquinhas nas quais se dizia qual era o brinde a que a pessoa tinha direito. E essas plaquinhas que eram atiradas sobre a multidão podiam ir desde uma refeição, um escravo, uma entrada gratuita nos banhos ou uma entrada gratuita num bordel. Ou então até uns objetos lá para casa. Tudo isto tem a ver com o aproveitamento político dos jogos. De tal maneira as coisas foram evoluindo e é isso que às vezes também me assusta. E é com isso que eu vou terminar. Embora tenha aqui muitas coisas havia nos espetáculos do circo, as corridas dos carros e dos aurigas, havia 4 fações, as facciones, que eram os brancos, os vermelhos, os azuis e os verdes. Qualquer semelhança com o Benfica, com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting não é mera coincidência. Os que eram que tinham mais adeptos, eram os verdes e os azuis. Para a minha grande pena que sou do Benfica. Ora, esses azuis e esses verdes, por volta do século IV, quando havia, no século IV, 176 dias por ano de espetáculos, em que toda a gente ia aos espetáculos, 176, e eu digo-vos muito rapidamente, apesar de tudo, 102 eram de espetáculos teatrais, já não é mau, mas também haveria que ver que teatros. 64 dias eram de corridas do circo, 64 num ano. O que aconteceu foi que essas duas fações, os verdes e os azuis, os verdes eram identificados com os populares e os azuis com os aristocratas, transformaram-se em autênticos partidos políticos do mais violento que possam imaginar. Do mais violento. Quando eu vejo as claques do Benfica, do Porto e do Sporting a serem transportadas naquilo que se chama, salvo erro, a gaiola, que é os cordões policiais e a fazerem todos os distúrbios que nós sabemos que fazem, eu lembro-me do século IV, em que efetivamente foi preciso que em Roma a autoridade reprimisse aquilo que efetivamente se passava. Matavam-se no meio da rua, como hoje se matam, pela loucura dos jogos. Finalmente
Só queria dizer que este aproveitamento político era acompanhado pela apatia do povo, pela apatia dos espectadores, que faziam tudo. O culto dos ídolos na antiguidade era igual ao de hoje. Era igual ao de hoje. Quanto mais baixo, melhor. Quanto mais banal, melhor. Quanto mais intoxicante, melhor. E é isso que eu vos deixo. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Pimentel, por este mergulho na antiguidade clássica. Permite estabelecer muitas pontes com o contemporâneo e também pelas reflexões sobre o processo de apagamento. Mas eu tinha prometido algumas notas com as quais quero abrir parte. Apesar de aparentemente não terem nada a ver uma com a outra, eu creio que as duas interpretações estão fortemente ligadas. Na intervenção do professor Barbas Homem, uns belíssimos apontamentos sobre três aspectos que me pareceram fundamentais. O primeiro aspecto tem que ver com o paradoxo entre a difusão, entre o caráter elitista da Universidade Medieval, como acho, e moderno, e a difusão universal de uma cultura jurídica. E eu creio que a solução para esse paradoxo está justamente no facto da criação na gênese do Estado moderno, para utilizar a expressão que o Jean-Pierre Chenet cunhou num projeto que quis estudar as origens do Estado moderno na Europa Ocidental, que as origens do Estado moderno estão fortemente ligadas às burocracias estatais e à utilização de juristas nas burocracias estatais. Aliás, a partir do século XIII e seguramente do XIV, como mostraram os estudos do professor Carvalho Homem sobre o desembarque régio, parece evidente que o bilhete de entrada para a burocracia, para a máquina do Estado, passa justamente pela frequência de um dos direitos, e normalmente dos dois, tanto do direito civil como do direito canónico, sendo que há muita permeabilidade, evidentemente, entre, por um lado, a hierarquia eclesiástica e, por outro lado, a máquina do Estado, e isso permite, evidentemente, a difusão da máquina do Estado, permitirá, evidentemente, é um instrumento poderosíssimo de difusão dessa, e de universalização, com a territorialização do direito, e de primeiro universalização dessa cultura jurídica. Depois um dos aspectos, um segundo aspecto, que também me interessou muito, que é esta ideia do cosmopolitismo, ou seja, no fundo do direito em todo o lado, e isso evidentemente faz também ligação direta com a antiguidade clássica, porque seguramente um dos mais importantes legados da cultura humana, e perenes, porque há um que não é tão completamente perene, que é a organização do exército, é evidente, mas depois há o direito, e o direito é um dos mais importantes instrumentos unificadores do Império, e duráveis também, assim como a ordem urbano-arquitetónica, digamos assim, não é? E eu diria que é justamente o direito que nos faz perceber que estamos num universo comum, o direito e a ordem arquitetónica, não é? E é quase como se a ordem arquitetónica fosse uma espécie de cristalização visual e pública do direito. E isso, evidentemente, é recuperado durante o período medieval e, sobretudo, do ponto de vista do direito e no período moderno, do ponto de vista da ordem urbana. Mas esse aspecto do cosmopolitismo creio ser fundamental, e ser fundamental à própria Constituição da União Europeia, que no fundo é um processo cosmopolita. Pese embora o cosmopolitismo possa ter em si também algum elemento elitista, porque até a difusão dos voos low cost, evidentemente, o cosmopolitismo é também uma forma de elitismo. E depois, finalmente, um aspecto que me parece, e são apenas uns apontamentos brevíssimos, quero passar a palavra ao público, e finalmente este conceito de reinvenção do passado. Cada geração faz a reinvenção do passado, isso aparentemente é um historiador a falar contra si próprio, mas não é o caso, porque efetivamente
o olhar para o passado, sobretudo quando não moderado por uma armadura conceptual suficientemente robusta, não é? que nos permite tentar o olhar distanciado que todos os historiadores procuram, se forem historiadores. O olhar pelo passado, digamos, enquanto memória coletiva um pouco desorganizada, é uma espécie de, é uma operação que tem alguma coisa a ver com aquelas operações dos genealogistas, não é? Porque, evidentemente, a montante temos uma árvore genealógica, todos nós, 100% de nós, temos uma árvore genealógica que vai crescendo em progressão geométrica. Ora, a genealogia é, evidentemente, a arte de escolher os antepassados que nos convêm. Escolher o ramo que nos convém, escolher aquele ramo preciso. Há alguns genealogistas críticos chamam isso as autoestradas genealógicas. Não é? E com a história não enquanto processo de construção, mas enquanto memória coletiva. São duas coisas diferentes. E com a história acontece um bocado a mesma coisa. E isso, e portanto é evidente que fazemos usos seletivos em cada momento da parte do passado que nos interessa. E isso com isso estabeleceria desde logo a ponte para a intervenção da professora Cristina Pimentel, que começou pelos movimentos de apagamento e cancelamento. Para um historiador isso é evidentemente um processo, e vejam desse ponto de vista o historiador enquanto médico. Para o historiador isso é um processo evidentemente altamente problemático, não é? Porque eliminar partes, e no fundo assenta numa crença um pouco infantil de que se não falarmos das coisas elas deixam de existir, ou pior ainda, deixam retrospectivamente de existir, não é? Portanto, como se cancelar partes do nosso passado, não é? Ou fazer uma espécie de meia-culpa coletivo permanente por essas partes do nosso passado, como se através desse procedimento esse passado desaparecesse. Não é? E isso tem evidentemente um problema, não é? É que a memória é um processo curativo. A memória, ela própria, é um processo curativo. E sabemos que o estado de amnésia, em termos individuais, é um estado patológico. E provoca perturbações na personalidade. Identicamente, um processo de amnésia coletiva é uma patologia. E quem não lembra, necessariamente repete. É certo que nós repetimos sempre. Isso é um dos dramas, como se percebeu na intervenção da professora Cristina Pimentel, acabamos por repetir sempre. Mas se obliterarmos, repetimos ainda mais. E depois o cancelamento tem evidentemente muito de manipulação. E não deixa de ser hilariante este processo de julgamento da antiguidade clássica, no caso é o nosso próprio passado, porque nós nos sentimos, e eventualmente até somos, no sentido genético, não é? Mas nós nos sentimos descendentes, e temos boas razões para, estamos aqui numa província romana, temos boas razões para nos sentirmos enquanto lusitanos, parte dessa unidade imperial. Julgar esse passado porque havia escravatura, é evidentemente também um processo de manipulação, não é? Porque com isso está-se a cancelar o facto. Até ao século XIX, a escravatura está em todo o lado. Está sempre em todo o lado. São raríssimas as sociedades, até ao século XIX, que não têm escravatura. E a recusa raríssimas. E depois também a confusão da escravatura com o tráfico atlântico. O tráfico atlântico é uma espécie de explosão final. Explosão final é um nível industrial. Portanto, é o mais próximo. E, portanto, eu sou medievalista. Na Idade Média, os escravos eram de todas as cores. E na Península Ibérica, sobretudo louros, porque a maior parte deles eram eslavos. Onde, aliás, vem a palavra escravo. Portanto,
a contenção a retroprojeção sobre o passado. E depois, é uma retroprojeção altamente perigosa. Por outro lado, foi muito sugestiva a intervenção da professora Cristina Pimentel, que o professor Barbas Homem falou em consensos e em consensos semânticos. Não é? A intervenção da professora Cristina Pimentel mostrou a falta de consensos, não é? E mostrou também um caminho que vem da fase final da República, do século II a.C., até ao século II depois de Cristo. E é um caminho de transformação, ou seja, é um caminho que mostra a presença de vozes dissonantes. Não é? E eu creio que essa presença de vozes dissonantes em relação a um fenómeno que era banal, que era cotidiano, creio que é talvez um dos legados clássicos mais importantes. Aconselharia todos, incitaria todos, talvez seja mais preciso dizer assim, a meditar sobre os paralelismos entre muitas das coisas que a professora Cristina Pimentel disse e o período contemporâneo, nomeadamente a cultura do espetáculo, a cultura do efêmero, a cultura da violência, que são processos que o cristianismo tentou eliminar sem sucesso. Tentou eliminar sem sucesso na cultura clássica, que fazem parte da cultura clássica. E depois a ideia de que uma cultura e um legado é feita de muitas coisas diferentes. E escolher parte dessa... E algumas nós queremos e outras não. E esse processo de seleção tem que ser feito, evidentemente, em cada momento. Enfim, um conjunto de glosas que eu não posso ir mais longe nessas glosas, embora me apetecesse continuar.